Tarde, Cuca. Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva com o repórter Fábio Vital. Satisfação falar contigo novamente. Aqui é Vital, Rádio Inconfidência e Rede Minas. Nesse momento, Cuca, o que todos querem são explicações, né? O porquê de o Atlético não estar rendendo, entregando aquilo que se esperava. Eu falei há pouco com o Nath, perguntando para ele justamente sobre isso, né? Quais seriam as explicações, que é o que todo mundo quer nesse momento, e o que poderia ser feito, Cuca, numa semana em que vocês terão mais dias nessa proximidade sua com o grupo. Você tem falado muito de resgatar a confiança, de fazer esse time render o que ele pode render. E também saber do motivo pelo qual você nos convocou assim de maneira surpreendente. Boa tarde, obrigado. Ei, boa tarde. Eu vim hoje falar, né, porque eu achei que é o melhor caminho eu passar para o torcedor, né, o sentimento nosso, do que ficar uma coisa assim no ar, né, como que ninguém respondendo tanto questionamento como esse que você está me fazendo agora, né, que teu questionamento em relação o grupo entregar mais, como fazer para que os resultados venham, né? E assim, eu não sou muito de me apegar em números, sabe? Eu não gosto de acabar dos jogos assim, chegar e falar, mas eu finalizei mais, tive mais posse de bola. Mas isso é a realidade do futebol, né? Eu posso falar por mim, nas 6 partidas que eu estou aqui, nós fomos pior que o Internacional no primeiro tempo, onde a gente tomou 3 gols. Mas foi um jogo em que nós finalizamos 21 vezes contra 9, com a posse de bola muito maior. E assim, sucessivamente, eu até anotei aqui, todos os jogos, nós tivemos 121 finalizações. Então nós temos, em 5 jogos, 121 finalizações para fazer 5 gols no Brasileiro. A gente tem que ver o que está acontecendo. Se você está criando tantas oportunidades de gol, tantas conclusões e a bola não está entrando, você está tendo mais de 20 conclusões a gol para fazer um gol. Então você tem que entender qual é o motivo que essa bola não está entrando. É falta de treino? Vamos treinar mais. Temos que estar mais concentrado? Vamos concentrar mais. Temos que ter mais naturalidade para exercer e para tomar as decisões acertadas. Vamos ter isso. Tudo isso dentro de uma responsabilidade. Porque uma coisa, se você está jogando mal, né? Se você está jogando mal sendo envolvido, é um outro processo. Aí você tem que mexer. Você tem que mudar a equipe radicalmente para buscar um time que te dê uma resposta. Nós estamos tendo a resposta técnica do time, mas não estamos tendo os resultados. E a gente tem que ir em busca disso. Às vezes uma ou outra alteração se fazem necessário, né? Mas eu não acho que tem que ser uma coisa radical, assim, abrupta, uma troca de quase todo mundo porque a equipe não está jogando bem. Não é isso. A gente tem que fazer mais gols, fazer 20%, tornar em gols as chances criadas, né? É o suficiente para que a gente possa vir a vencer. Nós aí temos levado bastante gols também, diferente do que era ano passado, em metade das chances do que a gente cria. É outra coisa que a gente tem que buscar também a causa e trabalhar. E essa semana sim é uma semana cheia, que ela começa hoje, já tem um jogo-treino aqui para quem não está jogando, para dar um ritmo de jogo para ele, para observar alguns jogadores e dentro do que a gente entenda melhor, poder fazer alguma troca para a sequência do campeonato. E buscar esse campeonato jogo a jogo. Cada jogo é uma história e ela começa para nós domingo com o clássico com a América. Quem sabe a gente tendo uma fortuna melhor aí e consiga vencer. Ô Cuca, boa tarde, Igor da Rede 98. Até no sábado a gente conversou falando da situação específica do Gemerson, né? Que é um jogador que está há algum tempo sem jogar, mas é um defensor com o respaldo do torcedor, uma história no clube que garante a ele esse respaldo do torcedor e que não tem tido oportunidades. Diferentemente do Pedrinho, por exemplo, que tem tido oportunidades e ficou tanto tempo quanto sem parar. Por que o Gemerson não tem tido essa oportunidade? Ele está fora de forma, ele está fora de ritmo, e se você pensa em dar mais oportunidades para ele daqui por diante? São situações diferentes, né? O Pedrinho é
é uma posição em que geralmente quando você está buscando a vitória você vai mexer mais do que na zaga, né? Que é o meio armador, que é a chegada na frente. Então é por isso que o Pedrinho tem tido as oportunidades a mais que o Gemerson não tem. A torcida gosta do Gemerson, que o Gemerson tem uma história, então o Hever tem uma história ainda maior do que a do Gemerson, né? E não está tendo as oportunidades também. O próprio Igor Rabelo, que estava jogando muito bem, também não está tendo as oportunidades, né? Então não se trata de um jogador específico que eu vou me preocupar, me preocupo com todos, e quem sabe domingo eu possa dar oportunidade a um outro, né? Assim, se eu entender, cada jogo é uma história. Existem jogos que você vai precisar ter uma zaga mais rápida, a outra mais técnica, a outra mais alta, e nós vamos utilizar todos eles à medida que eu imaginar que seja o mais viável. Oi, Cuca, boa tarde para você, Giovana Pires do Jornal Tempo. O Vital até sobre o motivo, né, o tema dessa coletiva, e aí eu queria voltar um pouco nesse assunto para entender mesmo. Quero saber de você o que mudou, né, de sábado para hoje, para você realmente decidir falar de novo com a imprensa sobre essa fase do Galo. Exatamente, falar em números, falar os números, né? Os números que nós temos aqui, né? Se vocês buscarem. E eu passo para vocês depois, o nosso rendimento, ele está acima dos nossos resultados. É isso que a gente tem que entender. Que não se trata de você não estar lutando, você não está deixando a alma, o espírito dentro do campo, você não está criando chance de gol. Significa que não está a bola entrando. Então você tem que buscar essa alternativa. Como fazer para ter menos oportunidades, ou as mesmas, com mais aproveitamento. É isso que a gente tem que buscar, né? Então, não adianta hoje vir um jogador aqui e explicar isso que ele não vai ter. Isso, né? Esses números quem tem somos nós, é a minha equipe, é o staff que produz. Nós, se você buscar os números estatísticos do campeonato, nós vamos estar em primeiros em termos de definição de jogada, mas não em aproveitamento. Então é por isso que hoje eu vim aqui para falar isso para o torcedor, né? Que a gente não está jogando mal, e ele sabe disso, que a gente está jogando bem, mas não estamos vencendo. E se você está jogando mal e não vencendo, é um caminho muito mais árduo, mais difícil para você buscar as vitórias. E a minha expectativa e esperança é que elas venham a partir do próximo jogo. Ô Cuca, boa tarde, Henrique André da Rádio Itatiaia. Eu vou mudar um pouco o assunto, né? Porque depois do jogo contra o Palmeiras, a gente viu várias declarações suas, do Abel, e são 8 jogos, né, com 6 empates e uma vitória para cada lado. Parece que criou uma rivalidade com o técnico português, até meio ríspida. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. E se me permite, Cuca, falar também, né, se você já decidiu se fica ou não no Atlético para a próxima temporada. Obrigado. Não, é bom que você me pergunte isso. Eu sabia esses números mais ou menos. A gente já jogou 8 vezes contra, né? Tá bastante empates, né? Perdi aquela lá com o Palmeiras, com o Santos no finalzinho daquela Libertadores, ganhamos uma aqui, os demais foram todos jogos iguais, né? Então, assim, é até bom que você me pergunte para eu poder falar com franqueza, né? Como sempre eu fiz. Lá em Curitiba, quando acabou o jogo, um repórter, ele foi muito bem na pergunta que ele fez, e ele me pegou despreparado, porque eu não sabia da entrevista do Abel. No outro dia que nós perdemos o jogo, a gente levantou cedo, nem dormir, não dorme direito, viemos para cá para tentar se organizar da melhor forma para jogar com Curitiba, e não me ative a entrevista coletiva do Abel. E ele, naquele jogo, lá em Curitiba, ele me falou da entrevista, e eu não sabia, juro por você que eu não sabia. Nem o Cássio aqui, meu assessor de imprensa, me falou. Até eu falei para o Cássio depois, devia ter me falado, Cássio. Então, quando ele me pegou de surpresa naquela pergunta, eu respondi com a maior natureza possível que um cara pode falar, mas sem ofensa a ninguém. Eu simplesmente falei e quis deixar entendido que a vitória, ela te dá o direito de tudo, e você tem razão. E se acontece a derrota, você não tem a razão. Foi isso que eu fiz. Sabe, teve algum programa assim que os caras pegaram pesado, xingaram, não precisa disso. Eu não tive maldade. E nem ofensa para ninguém, nem para o Palmeiras, muito menos para o Abel. Eu não ofendi ninguém. Eu só falei que as vitórias, elas dão a oportunidade da gente se manifestar diferente do que as derrotas. E isso é normal na nossa vida, né? Eu sou acostumado
a ganhar, mais acostumado ainda a perder, porque as derrotas te marcam muito mais que as vitórias. Quando você ganha, você toma um vinhozinho, comemora, mas você já está pensando no amanhã. As derrotas não tem. Derrota, quando é eliminatória, não tem o amanhã. Não tem sono. Você se remói, por que disso, por que daquilo. E o Abel, em muita coisa que ele falou, ele tem razão. Quando ele falou que eu não conseguia atacar as extremas, que ele estava bem fechado e que eu deveria ter atacado mais por dentro, nas costas dos volantes dele, ele tem toda a razão. Foi o que eu tentei com o Sacha, foi o que eu tentei com a entrada do Nacho, mas nós não achamos esse espaço. Uma que achou, o Hulk chutou fora, e uma outra o Jair acabou cabeçando fora. Foram poucas as oportunidades que a gente achou, porque eles fecham bem e ainda tem a velocidade do contra-ataque, que mesmo com um a menos fica perigoso. Então é uma coisa que hoje, você vendo assim, é uma coisa quase que natural, mas essas coisas bate-boca, assim, sem ofensas, eles fazem parte do futebol. Não é por isso que você é inimigo de uma pessoa ou outra. Eu não tenho nenhum inimigo no futebol, nenhum treinador inimigo. Nunca briguei com nenhum treinador e nem vou brigar com o Abel. Quando eu falei o que eu sentia, foi uma coisa natural, sem ofensa a ninguém. E bola para frente, vida que segue. Ei, Cuca, Pedro Spinelli da TV Globo, boa tarde. Cuca, no futebol brasileiro é muito comum um técnico voltar para um time onde ele foi vitorioso, né? Foi assim com você no Palmeiras, agora no Galo. E eu queria saber como lidar com essa responsabilidade, né? Com esse risco também de não ter o mesmo sucesso. E reforçando a pergunta do colega anteriormente, se você já garante permanência no Galo ou não em 2023. Obrigado, Cuca. Valeu. Então, eu quando vim para cá, para o Galo, eu não vim por mim. Pelo Cuca, e se ele ficasse em casa parado, ele não estava se expondo, ele estava lá parado, como ele tinha planejado, e continuava sendo, e como nós somos o campeão brasileiro da Copa do Brasil, mas eu senti que o Galo precisava de mim naquele momento. Quando o Rodrigo conversou comigo, quando os diretores conversaram, eu senti que eles estavam precisando de mim. Os jogadores, alguns falaram comigo, falei, eu vou lá tentar ajudar. Não é uma certeza que você vem aqui e vai fazer as coisas mudarem de uma hora para outra. Não é. Mas eu vim. O importante é que eu vim, que eu estou aqui, dando a cara a tapa. Não estamos conseguindo os resultados. Eu assumo a responsabilidade e tenho esperança de melhorar e acabar bem o ano. Cuca, Marcelo Amorim, da rádio Elo Sabarello, Santa Luzia, boa tarde. Ô Cuca, você falou que os resultados ainda não aconteceram. Já deu para sentir qual que é a maior deficiência desse grupo do Atlético para o grupo do ano de 2021? Cara, pega uma bola aí e você dá para dar isso aí como exemplo. Pega a bola do Zaratio no último jogo agora contra o Goiás. O voleio que ele deu e ela batendo na trave. E pega a bola do Zaratio contra o River. O voleio que ele deu e ela meio metro para cá. É a diferença, é uma jogada igual, uma acabou gol, a outra não. Né? Então, não tem uma explicação do porquê que você não está ganhando agora. Você tem que insistir, ter convicção no que faz, ter convicção, às vezes mudar uma peça ou outra, dar oportunidade uma ou outra, mas ter a convicção no que está sendo feito, que está sendo bem feito. E a confiança ela vai voltar à medida que o resultado vier. Se não tem outro jeito, é assim mesmo.